A Universidade Falada apresenta o audiolivro Um Estudo em Vermelho, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Prefácio. Sir Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo, a 22 de maio de 1859, de ascendência aristocrática anglo-irlandesa. Seus pais, com poucos recursos financeiros, tiveram de fazer consideráveis sacrifícios para oferecer-lhe o que, então, se considerava uma educação condigna. Assim, como fidalgo pobre, entre colegas privilegiados, Doyle estudou nas escolas qualificadas de Roder e Stanleyhurst, depois em colégios de jesuítas, tanto na França como na Alemanha. Aos 17 anos dominava o latim e o grego, falava fluentemente francês e alemão, além do inglês e irlandês, e adquirira uma formação metodológica que viria a ser-lhe útil como investigador e escritor. O polivalente Doyle acabou se formando em medicina na Universidade de Edimburgo, após o que resolveu embarcar num veleiro como cirurgião de bordo para uma expedição predatória à baleia no Mar Ártico. No final desta viagem, ele percorreu as costas da África Ocidental e Oriental, como médico de um navio mercante. Em 1885, casou-se com Jane Hawkins, que, vítima de uma enfermidade crônica, ficou inválida durante muitos anos, até falecer em 1906. Foi no ano seguinte ao seu casamento que, sempre escrevendo para a imprensa, Doyle criou a famosa figura de Sherlock Holmes. Recordando-se do professor de cirurgia, Dr. Joseph Bell, com o seu nariz aquilino que lhe dava uma expressão de ave de rapina, a sua inclinação frustrada para a música e os seus hábitos peculiares, Doyle moldou Sherlock Holmes à imagem daquele médico com quem estudou na Enfermaria Real de Edimburgo, anexa à universidade. O Dr. Bell, com base nas autópsias, contribuiu com algumas descobertas no campo da medicina legal, fundamentando-as na anatomia, na antropometria e até na nova teoria científica da frenologia, correlacionando as deformações cranianas com a psicopatologia, e soube encantar os discípulos com as suas faculdades de análise e dedução lógica. Assim, à imitação do mestre, Doyle dedicou a atenção a alguns casos criminais, chegando, posteriormente, a ser convidado a participar de vários inquéritos policiais. Mas não foi só a influência do Dr. Bell, e sim a todo um conjunto de circunstâncias que se deve o seu interesse pela criminologia. Em 1807, foi criada na Universidade de Edimburgo a cadeira de Jurisprudência Médica, Medicina Legal. O professor catedrático era Sir Henry Littlejohn, cirurgião-chefe da polícia daquela cidade. Embora Doyle tivesse se apaixonado pelos métodos dedutivos e confessasse ter se inspirado no Dr. Bell ao criar Sherlock Holmes, não foi com Bell, mas sim com Sir Henry Littlejohn que estudou investigação criminal e que, como seu assessor, teve vontade de ser testemunha da coroa, acusação, em casos de homicídio debatidos no tribunal. Enquanto o personagem de Sherlock Holmes, pelo seu temperamento idiosincrático, não podia ser considerado encantador, o Dr. Bell, pelo contrário, possuía um coração terno e um vivo senso de humor. Contribuíram para a escolha do nome Sherlock Holmes, um detetive particular chamado Wendell Shatter, que ficou famoso em Londres, pois, em tribunal, se recusou a revelar o segredo de um cliente, alegando, tal como os médicos, o sigilo profissional. E Wendell Holmes, o autor cuja leitura Doyle preferia. Ora, o apelido Shatter assemelhava-se ao termo alemão Scherer, que significa barbeiro, assim como Sherlock na gíria inglesa. Assim, a personagem que Doyle criou à semelhança do Dr. Bell foi batizada com o nome de Sherlock Holmes. Na realidade, Doyle fez de Sherlock Holmes
uma espécie de cavaleiro andante da luta do bem contra o mal, embora profissionalmente o herói apenas procurasse a verdade, sobrepondo a análise científica a qualquer tipo de sentimentalismo. Foi realmente pelo indiscutível mérito de Doyle que, em 1902, o governo britânico induziu a coroa a homenageá-lo com um título de nobreza. Outro fato significativo que altamente dignifica a obra de Sir Arthur Conan Doyle reside na adoção, por parte de todas as polícias do mundo civilizado, dos métodos e investigação estruturados pelo genial personagem fictício Sherlock Holmes. Nas palavras do seu companheiro, Dr. Watson, a dedução elevada à categoria de ciência exata. Publicando no Stand Magazine a sua primeira novela, Um Estudo em Vermelho, Doyle recebeu por ela apenas 25 libras, ou seja, 500 vezes menos do que hoje se paga por um exemplar dessa edição. O interesse manifestado pelo público inglês não parecia prometedor, mas um editor americano encomendou-lhe outra obra que veio a se chamar O Signo dos Quatro, e que, sendo publicada em 1890, obteve um êxito surpreendente. No ano seguinte, Stand Magazine propôs-lhe a edição de 12 contos, e depois outros 12, e então o sucesso de Sherlock Holmes não teve limites, verificando-se a constante procura por suas obras, não só sequentes, mas também anteriores, mesmo após a morte do autor, na sua casa de Sussex, a 7 de julho de 1920, com 71 anos de idade. Mais tarde, fundaram-se sociedades e clubes em várias cidades da Europa e da América, e muitos outros escritores têm feito análise biográfica sobre esse investigador da Baker Street, como se este tivesse realmente existido. Atualmente, nos Estados Unidos, o preço de cada exemplar das primeiras edições de Sherlock Holmes chega a atingir, conforme a sua raridade, $7.500. Primeira parte. Memórias do Dr. John H. Watson, ex-oficial médico do Exército de Sua Majestade Britânica. Capítulo 1. Mr. Sherlock Holmes. No ano de 1878, formei-me em medicina pela Universidade de Londres e logo parti para Netley, a fim de seguir o curso exigido aos médicos militares. Terminados os estudos, fui destacado para o 5º Regimento de Fuzileiros de Northumberland, como cirurgião assistente. Nessa época, o 5º estava na Índia, mas antes da minha apresentação na unidade, eclodiu a Segunda Guerra Afegã. Ao desembarcar em Bombaim, soube que meu regimento já tinha atravessado os desfiladeiros e se achava embrenhado em território inimigo. Tomei o mesmo caminho com muitos outros oficiais que estavam em idêntica situação e consegui chegar são e salvo a Kandahar, onde encontrei a minha unidade e, imediatamente, assumi as novas funções. A campanha proporcionou honras e promoções para muitos, mas a mim só trouxe infortúnios e desastres. Fui transferido da minha brigada para as tropas do Berkshire, com as quais tomei parte na fatídica Batalha de Maiwand. Ali, uma bala de mosquete afegão atingiu-me o ombro, fraturando o osso e raspando a artéria subclávia. Teria caído nas mãos dos ferozes gazis se não fosse a devoção e a coragem de meu soldado, Murray, que me pôs num cavalo de carga e conseguiu levar-me para as linhas britânicas. Debilitado pelo sofrimento e pelas contínuas privações que havia suportado, fui removido numa longa composição de ambulâncias para o Hospital Central de Peshawar. Ali fui me restabelecendo e já tinha melhorado o suficiente para andar um pouco pelas enfermarias ou estender-me ao sol na varanda, quando apanhei essa praga das nossas possessões indianas, uma gastroenterite, inflamação do estômago e do intestino. Durante meses tive a vida por um fio, e quando finalmente voltei a mim e entrei em convalescença,
estava de tal modo fraco, magro e pálido que uma junta médica me mandou regressar imediatamente à Inglaterra. Fui colocado no vapor Orontes e, um mês depois, desembarquei no cais de Portsmouth, com a saúde irremediavelmente arruinada, mas com a permissão dada por um governo paternal de tentar melhorá-la dentro dos próximos 9 meses. Não tendo relações nem parentes na Inglaterra, achava-me tão livre como o ar. Ou, pelo menos, tão livre quanto pode ser um homem cujo rendimento não passa de 11 shillings e 6 pence por dia. Em tais circunstâncias, fui naturalmente atraído por Londres, essa grande fossa a que irresistivelmente vão ter todos os vadios e desempregados do Império. Ali, fiquei há algum tempo, instalado num hotel do Strand, levando uma existência sem conforto nem sentido e gastando todo o dinheiro que recebia. Tão alarmante se tornou o estado das minhas finanças que, em breve, me vi na obrigação de deixar a metrópole e ir viver no campo, ou alterar completamente o meu modo de vida. Escolhendo esta última alternativa, resolvi sair do hotel e instalar-me num domicílio mais barato e menos pretensioso. Exatamente no dia em que cheguei a essa conclusão, encontrava-me no bar Criterion, quando alguém me bateu no ombro. Voltando-me, reconheci Stamford, um jovem que fora meu assistente em Barts. Ver um rosto amigo no imenso deserto londrino é coisa muito agradável para um homem solitário. Nos velhos tempos da universidade, não tínhamos grande intimidade, mas cumprimentei-o com entusiasmo, e ele, por sua vez, pareceu feliz em ver-me. Na exuberância do momento, convidei-o para almoçar comigo no Holborn e subimos juntos para um trem. "Que diabo tem feito, Watson?" perguntou-me, sem esconder o espanto enquanto passávamos pelas ruas apinhadas de Londres. "Vejo-o magro como um chicote e escuro como uma castanha." Fiz-lhe um breve relato das minhas aventuras e, ao concluir, chegamos ao nosso destino. "Coitado!" exclamou, conduído pelos meus infortúnios. "Que faz agora?" "Procuro alojamento", respondi. "Tento resolver o problema de encontrar um quarto confortável a preço razoável." "É curioso", disse o meu companheiro. "Você é a segunda pessoa que me diz isso hoje." "E quem foi a primeira?" Interessei-me. "Um sujeito que trabalha no laboratório químico do hospital. Queixava-se ainda esta manhã de não encontrar com quem dividir o aluguel de uns aposentos ótimos, mas demasiado caros para o seu bolso." "Magnífico!" exclamei. "Se ele procura alguém para compartilhar o lugar e as despesas, sou exatamente essa pessoa. Prefiro ter um companheiro a morar sozinho." Stamford olhou-me de um modo estranho, por cima do seu copo de vinho. "Você ainda não conhece Sherlock Holmes", considerou ele. "Não sei se lhe agradará tê-lo por companheiro permanente." "Por quê? Haverá alguma coisa que não recomende?" Eu não disse isso. É que é um pouco esquisito. Tem paixão por certos ramos da ciência, mas, que eu saiba, é uma pessoa muito correta." "Estudante de medicina?" Não faço a menor ideia a respeito da carreira que pretende seguir. Creio que entende muito de anatomia e é um químico de primeira ordem. Mas, ao que me consta, nunca fez um curso sistemático de medicina. Estuda sem método, de uma maneira excêntrica, e já acumulou uma série de conhecimentos pouco vulgares que espantariam seus professores. Nunca perguntou qual o ramo da ciência em que deseja especializar-se? "Não", respondeu Stamford. "Não é dado a confidências, embora seja bastante comunicativo quando lhe dá na telha. Pois gostaria de conhecê-lo, visto que preciso morar com alguém. Agrada-me que seja um homem tranquilo e estudioso. Ainda não estou bastante forte para suportar ruídos ou estardalhaços. Já tive muito dessas coisas no Afeganistão, e chegam-me para o resto da existência. Onde poderei encontrar seu amigo?" "Ele deve estar no laboratório", respondeu Stamford. "Às vezes passa semanas inteiras sem aparecer, mas noutras ocasiões não sai de lá o dia inteiro e boa parte da noite."
Se quiser, vamos procurá-lo depois do almoço. Combinado. Respondi e passamos a falar de outros assuntos. Quando nos dirigíamos para o hospital, ao sairmos do Holborn, Stamford deu-me mais algumas informações acerca do cavalheiro com quem eu me propunha morar. Se não se der bem com ele, não me culpe, disse o meu assistente. Tudo quanto sei a respeito de Holmes vem dos encontros ocasionais no laboratório. Esse acordo é ideia sua, e não me responsabilizo por nada. Se não nos entendermos, respondi, será fácil nos separarmos. Parece-me, Stamford, acrescentei, que você tem algum motivo para lavar as mãos de responsabilidade. O temperamento do homem é assim, tão temível? Vamos lá, não tenha papas na língua. Não é fácil exprimir o inexprimível, respondeu ele, rindo-se. Holmes talvez seja demasiado científico para o meu gosto. Quase cruelmente científico. Posso até imaginá-lo capaz de administrar a um amigo uma pitada do último alcaloide vegetal. Não por malvadez, mas simplesmente por espírito de pesquisa e para ter uma ideia precisa dos efeitos. Faço-lhe, porém, a justiça de admitir que ele próprio a tomaria com a mesma desenvoltura. A sua paixão é o conhecimento exato e absoluto. Não vejo mal nisso. Sim, mas é preciso respeitar certos limites. Quando se trata, por exemplo, de esfacelar cadáveres na sala de dissecação, esse espírito assume sem dúvida uma forma bizarra. Esfacelar cadáveres? Sim, para verificar até onde as escoriações podem ser produzidas depois da morte. Vi com os meus próprios olhos quando ele fazia essa experiência. E ainda me diz que ele não estuda medicina? Não. Sabe Deus qual é o objetivo dos seus estudos. Mas estamos chegando, e você deve formar a sua própria opinião. Entramos por um beco estreito e descemos do trem defronte a uma pequena porta lateral que se abria para uma ala do grande hospital. Eu conhecia perfeitamente aquelas dependências, e ao subirmos a gelada escadaria de pedra, não precisava de guia. Desembocamos no comprido corredor de paredes caiadas e portas escuras. Quase ao fundo, sob as arcadas baixas, havia uma passagem que dava acesso ao laboratório químico. Este era uma vasta sala guarnecida de prateleiras lotadas de toda a espécie de recipientes. Aqui e ali havia mesas baixas e largas, cheias de retortas, tubos de ensaio e pequenos bicos de Bunsen com as suas trêmulas chamas azuis. Via-se apenas um estudante na sala, curvado sobre uma das mesas, absorto no seu trabalho. Ao ouvir nossos passos, olhou para trás e levantou-se com uma exclamação de alegria. Encontrei! Encontrei! Gritou ele para o amigo, correndo para nós com um tubo de ensaio na mão. Encontrei um reagente que é precipitado pela hemoglobina e por nada mais. Se ele tivesse descoberto uma mina de ouro, suas feições não denotariam tanta satisfação. Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes, disse Stamford, apresentando-nos. Como está? Saudou Holmes, cordialmente apertando-me a mão com uma força de que não julgaria capaz. Vejo que andou pelo Afeganistão. Isso não vem ao caso, replicou com um risinho. Agora, o que interessa é a hemoglobina. Já percebeu, sem dúvida, a significação desta minha descoberta? Sim, quimicamente é muito interessante, respondi. Mas, praticamente... Ora, meu amigo, é a descoberta mais prática de toda a medicina legal nestes últimos anos. Não compreende que isto vai permitir-nos obter uma prova infalível quanto às manchas de sangue? Vem aqui. Na sua exaltação, segurou-me pela manga do casaco e puxou-me para a mesa na qual estivera trabalhando. Precisamos de um pouco de sangue fresco.
programou ele, cravando no dedo um comprido punção e recolhendo uma gota de sangue com uma pipeta. Agora, ponho esta pequena quantidade de sangue num litro de água. Note que a mistura resultante tem toda a aparência de água pura. A proporção de sangue não pode ser mais do que 1 para 1 milhão. Contudo, não tenho a menor dúvida de que poderemos obter a reação característica. E assim falando, introduziu no vaso alguns cristais brancos, adicionando depois algumas gotas de um líquido transparente. Num instante, o conteúdo assumiu uma cor escura de mogno e um pequeno depósito escuro formou-se no fundo do recipiente. "Ah!" exclamou Holmes, batendo as mãos e parecendo tão satisfeito como um menino com um brinquedo novo. "Que pensa disso?" "É uma prova muito delicada", observei. "Esplêndida, esplêndida. A velha prova do guaiaco era pouco prática e incerta. O mesmo acontece com o exame microscópico dos glóbulos vermelhos, que é absolutamente sem valor quando as manchas têm poucas horas. A minha reação, pelo contrário, parece verificar-se da mesma forma quando o sangue é fresco ou quando é velho. Se esta prova já tivesse sido feita, centenas de malfeitores que circulam agora livremente pelas ruas já há muito estariam cumprindo as penas dos seus crimes." "Realmente?" murmurei. "Muitos processos por homicídio esbarram continuamente nesse ponto. Por vezes um homem torna-se suspeito quando já decorreram meses após o crime. As suas roupas são examinadas e nelas se encontram manchas escuras. São manchas de sangue, de lama, de ferrugem, de fruta ou de quê? Eis uma pergunta que tem entregado mais do que um perito. E por quê? Simplesmente porque não havia qualquer prova de laboratório que fosse irrefutável. Agora temos a reação Sherlock Holmes. E acabaram-se todas as dificuldades." Com os olhos quase cintilantes, levou a mão ao peito e fez uma reverência, como se agradecesse o aplauso de uma multidão imaginária. "Os meus parabéns", disse eu, realmente surpreso com seu entusiasmo. No ano passado, em Frankfurt, ocorreu o caso de Van Bischef. Não teria escapado à forca se já existisse esta reação. E houve também o de Mason, em Bradford, e o do famoso Müller, e o de Lefebvre, de Montpellier, e o de Sampson, de Nova Orleans. Poderia enumerar toda uma série de casos nos quais essa prova teria sido decisiva. "Você parece uma enciclopédia ambulante do crime", comentou Stamford, rindo. "Está habilitado a fundar um jornal dedicado ao assunto. Poderia chamá-lo Notícias Policiais do Passado." "E seria uma leitura muito interessante", observou Sherlock Holmes, pondo um pequeno adesivo na picada que fizera no dedo. "Preciso precaver-me", explicou, voltando-se para mim com um sorriso, "pois lido continuamente com venenos." Assim falando, estendeu a mão. Notei que estava cheia de curativos semelhantes e descorada pela ação de ácidos fortes. "Viemos tratar de negócios", anunciou Stamford, sentando-se num tripé e empurrando outro para mim. "O meu amigo está à procura de um lugar para morar, e como você andava se queixando de que não encontrava ninguém com quem dividir as despesas, pensei que conviesse apresentá-los um ao outro." Sherlock Holmes pareceu encantado com a ideia de alugarmos o mesmo aposento. "Estou interessado num apartamento de Baker Street", confirmou ele. "Seria ótimo para ambos. Espero que você não se incomode com o cheiro de tabaco forte." "Eu fumo sempre tabaco de marinheiro", respondi. "Tanto melhor. Geralmente, tenho em casa produtos químicos, e às vezes faço experiências. Isso incomoda?" "De forma alguma." "Deixe-me ver quais são os meus outros defeitos. De vez em quando, fico de mau humor e não abro a boca durante dias inteiros."
Não pense que estou zangado quando isso acontecer. Esqueça-se de mim, pois logo me recomponho. E você? Que tem a confessar? É muito conveniente que dois sujeitos, antes de decidirem morar juntos, conheçam as suas piores características. Ri daquela exposição e declarei: tenho um feitio de cão de fila e oponho-me a quaisquer barulhos porque os meus nervos estão abalados. Levanto-me tarde e sou terrivelmente preguiçoso. Tenho outros vícios quando estou de boa saúde, mas atualmente estes são os principais. Inclui o som de violino na categoria dos barulhos? Perguntou Holmes com certa ansiedade. Depende de quem o toca, respondi. Um violino bem tocado é uma melodia para os deuses, mas quando é arranhado... Isto basta-me, respondeu com uma risada jovial. Acho que podemos considerar o assunto como resolvido. Isto é, se os aposentos lhe agradarem. Quando iremos vê-los? Procure-me aqui, amanhã ao meio-dia, e iremos juntos tratar do assunto. Perfeitamente, ao meio-dia em ponto, concordei, apertando-lhe a mão. Deixamos Holmes trabalhando com os seus produtos químicos e voltamos a pé para o meu hotel. A propósito, perguntei de repente, detendo-me e olhando Stamford. Como diabos ele soube que eu tinha vindo do Afeganistão? Meu companheiro sorriu enigmaticamente. Essa é precisamente uma das suas pequenas particularidades. Há muita gente que desejaria saber como ele descobre as coisas. Ah, trata-se de mistério? Exclamei, esfregando as mãos. Muito interessante. Não sei como agradecer essa excelente apresentação. Você sabe que o ser humano é o melhor assunto para se estudar. Pois, comece a estudá-lo, disse Stamford ao despedir-se de mim. Encontrará em Holmes um problema bastante intrigante. Aposto que ele vai descobrir mais coisas a seu respeito do que você a respeito dele. Até a vista, Watson. Até a vista, respondi e entrei no hotel, muito interessado pelo meu novo conhecimento. Capítulo 2. A ciência da dedução. Nos encontramos no dia seguinte e fomos ver o apartamento no 221B da Baker Street, que oferecia 2 quartos confortáveis e uma espaçosa sala de estar, alegremente mobiliada e iluminada por 2 amplas janelas. Tão bem correspondia às nossas necessidades e o preço era tão acessível, assim dividido por 2, que imediatamente o alugamos e recebemos a chave. Nessa mesma tarde, mandei vir do hotel as minhas coisas e na manhã seguinte, Sherlock chegou com as suas diversas caixas e maletas. Durante um dia ou 2 estivemos ocupados com a arrumação dos nossos objetos pessoais. Depois, pouco a pouco, começamos a adaptar-nos ao nosso novo ambiente. Evidentemente, a convivência com Holmes não era difícil. Tinha hábitos tranquilos e regulares. Era raro vê-lo de pé depois das 10 horas da noite. E, invariavelmente, já preparara o seu pequeno almoço e saíra quando eu me levantava da cama. Às vezes, passava o dia no laboratório químico, outras na sala de dissecação, e, ocasionalmente, em longos passeios que pareciam levá-lo aos bairros mais sórdidos da cidade. Nada podia esgotar a sua energia quando tomado por um acesso de atividade. À medida que as semanas passavam, o meu interesse por ele e a minha curiosidade quanto aos seus objetivos na vida iam aumentando em extensão e profundidade. Até o seu físico era tal que despertava a atenção do mais descuidado observador. Quanto à estatura, passava de 1,80 m, mas era tão magro que parecia mais alto ainda. Tinha olhos agudos e penetrantes, e o nariz delgado, aquilino, acrescentava às suas feições um ar de vigilância e decisão. Também o queixo, quadrado e forte, indicava ser um homem resoluto. As mãos andavam invariavelmente salpicadas de tinta e manchadas por substâncias químicas,
mas possuíam uma extraordinária delicadeza de tato, como frequentemente tive ocasião de notar ao vê-lo manipular os seus frágeis instrumentos de alquimista. Sob pena de ser considerado intrometido, confesso que aquele homem despertava minha curiosidade. Minha saúde não deixava que eu me aventurasse a sair de casa, a menos que o tempo estivesse excepcionalmente bom, e não tinha amigos que, com as suas visitas, quebrassem a monotonia da minha existência cotidiana. Em tais circunstâncias, o pequeno mistério que cercava o meu companheiro constituía para mim uma rara oportunidade de distração, e eu passava a maior parte do tempo a analisá-lo. Holmes não estudava medicina. Ele próprio, respondendo a uma pergunta minha, confirmara a opinião de Stanford acerca desse ponto. Também não parecia ter feito qualquer curso regular que o habilitasse a qualquer ramo da ciência ou a penetrar nos umbrais do mundo erudito. Contudo, o seu zelo por outros estudos era notável, e dentro de limites excêntricos, o seu conhecimento era tão extraordinariamente amplo e minucioso que as suas observações me espantavam. Evidentemente, nenhum homem trabalharia tanto para adquirir informações tão precisas, se não tivesse em vista um objetivo bem definido. Leitores desorganizados dificilmente se fazem notar pela exatidão dos seus conhecimentos. E ninguém sobrecarrega o cérebro com pormenores, a menos que tenha um bom motivo para fazê-lo. Por outro lado, aquilo que Holmes ignorava era quase tão notável quanto a sua cultura. Sobre literatura, filosofia e política contemporâneas, parecia saber pouco ou nada. Ouvindo-me citar Thomas Carlyle, perguntou-me com a maior ingenuidade quem era e o que tinha feito. No entanto, a minha surpresa atingiu o máximo quando verifiquei que não conhecia a teoria de Copérnico e a composição do sistema solar. Ver uma pessoa civilizada em pleno século XIX desconhecer que a Terra girava em torno do Sol parecia-me um fato tão extraordinário que eu mal podia acreditar. "Você ficou atônito?" comentou sorrindo ante a minha expressão de surpresa. "Pois agora que sei disso, tratarei de esquecer o mais depressa possível." "Esquecer?" "Evidentemente," explicou-me. "Considero o cérebro humano como sendo inicialmente um sótão vazio, que devemos mobiliar conforme desejamos. Um tolo atulha-o com todos os trastes que vai encontrando pelo caminho, deixando que os conhecimentos de alguma utilidade para ele fiquem soterrados, ou, melhor das hipóteses, tão ocultos entre as demais coisas que será difícil alcançá-los quando precisar. Um trabalhador especializado, pelo contrário, é muito cuidadoso com o que leva para o sótão da sua cabeça. Não quer mais nada além dos instrumentos que possam auxiliá-lo no seu trabalho. Destes é que possui uma larga provisão, e todos na mais perfeita ordem. É um erro pensar que o dito quartinho tem paredes elásticas e pode ser distendido à vontade. Segundo as suas dimensões, há sempre um momento em que, para cada nova entrada de um conhecimento, as pessoas esquecem qualquer coisa que sabiam antes. Consequentemente, é da maior importância não ter fatos inúteis ocupando o espaço dos úteis. "Mas o sistema solar..." protestei. "Que importância tem para mim?" interrompeu ele com impaciência. "Você diz que giramos em torno do Sol? Se girássemos em volta da Lua, isso não faria a menor diferença para o meu trabalho." Estive a ponto de perguntar-lhe qual era esse trabalho, mas qualquer coisa nas suas maneiras me indicava que a pergunta não seria bem recebida. Refleti, no entanto, sobre a nossa breve conversa e esforcei-me por fazer algumas deduções. Ele dissera procurar exclusivamente os conhecimentos que se relacionassem com o seu objetivo. Por conseguinte, todos os conhecimentos que possuía eram-lhe necessariamente úteis. Enumerei mentalmente todos os diversos pontos sobre os quais se revelara excepcionalmente bem informado. Peguei um lápis e anotei-os.
Não posso deixar de sorrir ao ver o documento resultante dessas minhas observações. Conhecimentos de Sherlock Holmes. 1. Literatura. 0. 2. Filosofia. 0. 3. Astronomia. 0. 4. Política. Escassos. 5. Botânica. Variáveis. Conhece a fundo a beladona, o ópio e os venenos em geral. Nada sabe sobre jardinagem e horticultura. 6. Geologia. Práticos, mas limitados. Reconhece à primeira vista as diversas qualidades de solo. No regresso dos seus passeios, mostra-me manchas nas calças e diz-me, pela sua cor e consistência, em que parte de Londres as apanhou. 7. Química. Profundos. 8. Anatomia. Exatos, mas pouco sistemáticos. 9. Literatura sensacionalista. Imensos. Parece conhecer os pormenores de todos os horrores ocorridos neste século. 10. Toca bem o violino. 11. É habilíssimo em boxe, esgrima de armas brancas e de bengala. 12. Tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Quando cheguei a este ponto da minha lista, perdi o ânimo e atirei-a para o fogão. Abre aspas. Se a única maneira de descobrir o objetivo deste homem é conciliar tais qualidades e depois buscar uma profissão que as exija, disse comigo, é melhor desistir logo. Fecha aspas. Já me referi aos seus dotes de violinista. Eram, com efeito, notáveis, mas tão excêntricos quanto as suas demais habilidades. Já sabia que ele tocava peças difíceis, pois, a meu pedido, havia executado alguns Lieder de Mendelssohn e outras músicas da minha preferência. Todavia, quando entregue a si próprio, raramente interpretava alguma peça ou melodia conhecidas. Recostado na sua poltrona, ao cair da tarde, fechava os olhos e ficava a passar o arco no violino que então colocava sobre os joelhos. Às vezes os acordes eram sonoros e melodiosos, outras vezes fantásticos e vivazes. Refletiam, evidentemente, os pensamentos que o dominavam, mas eu não conseguia descobrir se a música ajudava esses pensamentos, ou se tocar era apenas o resultado de um capricho ou de uma fantasia. Teria os meus motivos para protestar contra semelhantes solos, não fosse por ele, geralmente, acabar tocando em rápida sucessão toda uma série das minhas peças prediletas para recompensar a minha paciência. Durante 1 ou 2 semanas não recebemos visitas. Comecei a pensar que o meu companheiro tinha tão poucos amigos quanto eu, mas pouco depois descobri que ele mantinha numerosas relações e nas mais diferentes classes da sociedade. Havia, por exemplo, um homenzinho pálido de olhos escuros com cara de rato, que apareceu 3 ou 4 vezes numa semana e me foi apresentado como Mr. Lestrade. Certa manhã surgiu uma jovem elegantemente vestida que se demorou cerca de meia hora ou mais. Na mesma tarde, veio um sujeito grisalho, cansado, com um tipo de negociante judeu, que parecia muito alvoroçado e foi imediatamente seguido de uma senhora idosa e mal vestida. Noutra ocasião, um senhor de cabelos brancos teve uma entrevista com o meu companheiro, e noutra ainda, um chefe da estação de trem com o seu uniforme. Quando surgia algum desses estranhos visitantes, Sherlock Holmes costumava recebê-los na sala de estar, e eu recolhia-me ao meu quarto. Nunca deixava de pedir desculpas por tal inconveniente. Tenho de usar esta sala como escritório, justificava. Todas estas pessoas são meus clientes. Era uma excelente oportunidade para fazer-lhe uma pergunta direta, mas a minha discrição novamente me impedia de forçá-lo a confiar em mim. Parecia-me, então, que devia ter fortes motivos para não falar sobre a sua profissão. Mas, rapidamente,
dissipou essa minha impressão ao referir-se espontaneamente ao assunto. Era 4 de março. Levantei-me um pouco mais cedo do que de costume e encontrei Sherlock Holmes tomando café. A nossa criada estava tão habituada à minha rotina de dorminhoco que ainda não se preocupara com o meu café. Com a despropositada petulância do gênero humano, toquei a campainha e anunciei que o esperava. Depois, tirei uma revista de cima da mesa e tentei passar o tempo, enquanto o meu companheiro mastigava silenciosamente a sua torrada. Um dos artigos tinha o cabeçalho sublinhado a lápis e eu naturalmente comecei a percorrê-lo com os olhos. O título, um tanto pretensioso, era O Livro da Vida, e ali se procurava demonstrar quanto um homem observador podia aprender por meio do exame cuidadoso e sistemático de tudo o que encontrasse. Aquilo dava-me a impressão de uma curiosa mistura de perspicácia e absurdo. O raciocínio era denso e penetrante, mas as deduções pareciam-me rebuscadas e exageradas. O autor pretendia que uma expressão momentânea, o contrair de um músculo ou um volver de olhos eram o bastante para que se pudesse sondar os pensamentos mais íntimos de um homem. Na sua opinião, era impossível iludir a observação e análise de quem se exercitasse com método e afinco. As conclusões seriam tão infalíveis como outras tantas propostas de Euclides. E os resultados seriam de tal maneira surpreendentes para os leigos que considerariam coisa de adivinhos. Toda a vida é uma grande cadeia cuja natureza se revela ao examinarmos qualquer dos elos que a compõem. Como todas as outras artes, a ciência da dedução e análise só pode ser adquirida por meio de um demorado e paciente estudo, e a vida não é tão longa que permita a um mortal aperfeiçoar-se ao máximo nesse campo. Antes de passar aos aspectos morais e mentais de um assunto que apresente as maiores dificuldades, o pesquisador deve começar conhecendo as questões mais elementares. Ao encontrar um indivíduo, aprender a descobrir imediatamente a sua história e a atividade que exerce. Por mais ingênuo que este exercício possa parecer, aguça o sentido de observação. Pelas unhas de um homem, pela manga do seu casaco, pelos seus sapatos, pelas joelheiras nas calças, pelas calosidades do seu indicador e polegar, pela sua expressão, pelos punhos da camisa. Em cada uma destas coisas, a profissão de um homem é claramente indicada. Que o conjunto delas não esclareça um indagador competente é virtualmente inconcebível. Que grande tolice! Exclamei, batendo com a revista na mesa. Nunca li tamanha incoerência em toda a minha vida. De que se trata? Perguntou Sherlock Holmes. Ora, deste artigo. Respondi apontando com a colher ao sentar-me para comer o meu ovo. Vejo que já leu, pois está sublinhando. Não nego que esteja escrito com inteligência. Contudo, irrita-me. Trata-se evidentemente das teorias de algum desocupado que elabora todos esses paradoxos sem se erguer da poltrona do seu gabinete. Não tem aplicação prática. Gostaria de vê-lo encerrado num vagão de terceira classe de um trem e de perguntar-lhe quais as profissões de todos os demais passageiros. Apostaria com ele 1000... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.